continuidade ao nosso estudo de eletricidade, veremos agora campo elétrico, ou seja, vamos dar uma olhadinha agora na nossa aula 3, versando sobre campo elétrico. Agora você vai me perguntar o seguinte: mas professor, o que é exatamente esse campo elétrico? A ideia do campo elétrico foi criado para a gente ter uma ideia de como funciona a força elétrica. Veja bem, se eu tiver, digamos aqui, um objeto, pronto, eu tenho aqui esse objeto na minha mão e esse objeto tem uma carga elétrica, positiva, negativa, como você achar melhor. Esse objeto, ele cria em volta dele, certo? Em todas as direções, ele cria em volta dele o quê? Um campo elétrico de tal maneira que qualquer uma outra carga que entre dentro desse campo, uma carga que esteja aqui, ela deverá ser ou atraída ou repelida. Claro, depende da carga. Se essa for positiva, qualquer carga positiva que entre dentro do campo criado por ela será atraído. Qualquer carga negativa será atraída, uma carga positiva será repelida. Perfeito. Então a ideia do campo elétrico é só para isso, certo? Para orientar a força. Eu quero mostrar para você aqui como nós vamos fazer com a carga de teste, com a carga de prova. Acompanhe comigo, olha. Eu coloquei aqui na primeira situação o campo elétrico e eu procurei colocar nesse ponto uma carga elétrica positiva. Tudo bem, eu tenho aqui uma carga positiva e eu quero ver com você a seguinte situação. Veja bem, se eu colocar bem aqui uma carga de prova também positiva, o que é que vai acontecer? Ora, vai acontecer uma repulsão. Pronto. Se eu colocar bem aqui uma carga, deixa-me ver aqui, bem distante, pronto, distante dela, vai ocorrer uma repulsão. Se eu colocar uma carga bem aqui próxima, olha lá, essa aqui está bem próxima, né? Então vai ocorrer o quê? Uma repulsão muito grande. Então o que eu quero dizer para você é que uma carga positiva cria em volta dela um campo de repulsão, ou seja, ela vai criar em volta dela um campo saindo, por isso que eu coloquei aqui as linhas saindo. Uma carga positiva cria em volta dela um campo de repulsão, um campo saindo. Claro que nós estamos considerando que a carga de prova é uma carga positiva. Professor, eu posso considerar a carga de prova sendo negativa? Pode, só que por convenção a carga de prova deve ser convenção, ela deve ser positiva. Para quê? Para que eu fale que por convenção cargas positivas sempre criarão linhas saindo, ou seja, um campo de repulsão. Veja agora a negativa, como é que é. Eu coloquei aqui uma carga negativa. Aí nós vamos fazer a mesma brincadeira anterior. Se eu colocar bem aqui uma carga, olha só, uma carga negativa, como é que vai ser o campo? É de atração, porque uma carga de prova positiva vai ser atraído pela carga central. Se eu colocar bem aqui uma outra cargazinha positiva, atração. Ah, professor, então quer dizer que uma carga negativa cria em seu redor um campo de que tipo? Um campo elétrico entrando em relação a ela. Ou seja, uma carga negativa vai criar este campo que eu estou colocando aqui para você. Então, rigorosamente falando, como é que vai ocorrer? Vai ocorrer a seguinte coisa: uma carga positiva cria em seu redor um campo saindo. Pronto, tá aqui a direção e o sentido. Já, por exemplo, uma carga negativa cria uma carga o quê? Uma carga entrando. Tá bom demais. Agora, veja como é que funciona o valor do campo elétrico, ou seja, o campo elétrico em módulo. Como é que vai funcionar? Veja bem, eu tenho que o campo elétrico é dado por quem? A força elétrica dividido pela carga. Deixa eu colocar aqui bem direitinho para você acompanhar como é que isso funciona. Olha lá, o campo elétrico, o valor dele é definido como sendo a força elétrica dividido pela carga de prova que se coloca lá. Então eu tenho que o campo elétrico é dado por quem? Vocês estão lembrados que a força elétrica é K vezes uma carga vezes uma outra carga dividido pela distância ao quadrado. Não esquece que tem uma cargazinha aqui embaixo, né? Tá bom? Então, cancelando esta carga com essa,
O campo elétrico fica sendo quem? Fica sendo K, que é a constante, vezes a carga criadora do campo, dividido pela distância ao quadrado. Essa segunda formulazinha que eu coloquei aqui para você. Nessa formulazinha eu disse que o campo elétrico é dado por K vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. Mas, professor, esse campo elétrico é uma grandeza de que tipo? Ele é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, ela tem para ser definida o quê? O seu valor, que é o módulo, que é dado por isso aqui, o módulo dela, que você pode fazer a conta e determinar. Ela tem a direção e o sentido, certo? No caso aqui, nós vamos ter que o sentido dele, qual é? Carga positiva, qual é o sentido? O sentido é saindo. E carga negativa, qual é o sentido dela? Qual é? Na carga negativa, o sentido é entrando. Tá bom. Então agora veja bem, com isso nós chegamos a ver aquela partezinha bem inicial de campo elétrico, chegamos inclusive a definir na parte vetorial dela o módulo, que é o seu valor, né? Chegamos a falar sobre a direção, tá bom demais, e chegamos também a fazer um comentário sobre o sentido. Eu só quero que você lembre exatamente a respeito do sentido, eu quero que você lembre que na carga positiva é saindo, na carga negativa é entrando. Eu vou mostrar aqui para você, aproveitando uma situação muito interessante. Olha, eu tenho bem aqui, veja bem, eu tenho aqui uma carga positiva. Bem aqui eu tenho uma carga negativa. Uma está próxima da outra. Como é que deve ser o campo elétrico entre elas? Ora, o campo elétrico, que nós chamamos de linhas de força, aqui, essa que eu vou desenhar, será representada assim. Deve ser uma linha que sai do positivo e entra no negativo. Olha lá, sai do positivo, entra no negativo. Sai do positivo, entra no negativo. E assim por diante. Pronto. Aqui, deixa eu colocar isso aqui. Aí ele vem pra cá, porque não dá, porque a lousa tá acabando, né? Aí ele sai daqui do positivo, pronto. E ele vai entrando no negativo. Pessoal, vocês vão concordar uma coisa comigo. Essa configuração que eu acabo de colocar, dá ou não dá uma ideia de atração entre elas? Não dá uma ideia de que uma tá chamando a outra? Dá essa ideia, né? Deixa eu lhe mostrar agora como seria se as duas tivessem cargas positivas. Olha para cá. Aqui você tem uma positiva, aqui você tem uma outra positiva. Professor, e agora? Como é que vai ser as linhas de força que dizem respeito ao campo elétrico? Seria assim. Essa aqui é saindo, tá bom. E essa aqui também saindo. Vê, pai, vai ficar assim, claro. Essa aqui saindo, essa saindo, pronto. Aí coloca aqui, deixa eu encher de seta. Pronto, encher aqui de linhas de um lado, colocando aqui do outro, colocando aqui do outro. Olha que configuração interessante que está surgindo aqui pra gente. Veja só, que configuração interessante. Você olhando agora as duas configurações, você vai ver, quando um é positivo e a outra é negativa, dá uma ideia de atração entre elas. Tá bom? É uma querendo agarrar a outra, né? Como vocês estão vendo, que coisa romântica. Já, por exemplo, nesse segundo caso, em que você tem as duas de mesmo sinal, vocês estão vendo que uma tá toda asquerosa para a outra, ou seja, tá dando uma ideia de repulsão. Então, você note o seguinte, para existir um campo elétrico só precisa ter carga. Se eu tiver, por exemplo, uma carga, eu tenho o quê? Um campo elétrico criado por ela. Se eu tiver duas cargas, eu devo ter dois campos elétricos criados por ela. Se eu tiver 40 cargas, eu devo ter 40 campos elétricos criados por essa carga. E eu quero de novo destacar, não quero que você esqueça em momento nenhum, que por convenção, a carga positiva gera um campo para fora em relação a ela, saindo dela. Já a carga negativa, ela produz um campo entrando em relação a ela. Veja agora o exercício, para a gente finalizar. Eu vou ler o exercício de novo. Quando eu terminar de ler, certo? Você vai dar uma pausa para você tentar resolver. Depois, nós voltamos à resolução. Veja a questão. O exercício diz o seguinte: duas cargas, Q1 e menos Q1, são colocadas nos vértices de um triângulo, conforme a figura. Então é só dar uma olhadinha na figura que nós vamos ter. Qual a direção e o sentido do vetor
campo elétrico onde? Aí tem que ver o local, ó, o local que ele quer. Ele quer no ponto P. Aí nós temos o desenho aqui muito bonitinho, mas eu procurei colocar ao lado um desenho numa dimensão maior, para que você possa acompanhar melhor. Veja bem, tá aqui o desenho. Você vai fazer o seguinte agora. Vou já dar um tempinho para você dar uma pausa. Você vai fazer o seguinte negócio. Você vai pegar lá no ponto P, porque ele quer saber quanto é o vetor campo no ponto P. Você vai pegar lá no ponto P, colocar a setinha relacionado com o campo elétrico produzido por uma carga, vai colocar também a setinha do vetor produzido pela outra carga, aí depois vai ver quanto é a resultante. Então, dê uma pausazinha agora, resolva, nós falaremos já já. Pronto, vamos ver se você resolveu corretamente agora. Acompanha, veja bem. Essa carga 1, aqui tem a carga 1, tem a carga menos Q2. Eu quero saber como é o campo aqui no ponto P. Certo? Esse ponto P está sujeito a quantos campos elétricos? Ele está sujeito a dois campos elétricos. Por quê? Porque nós temos duas cargas. Professor, se tiver um problema que tenha 4 cargas, aí eu vou pegar 4 campos e exatamente o número de cargas diz respeito ao número de campos que nós vamos ter. Então vamos lá. A carga 1 vai projetar um campo no ponto P? Vai. Pensa aí junto comigo. Essa carga 1 vai projetar um campo para fora ou vai projetar um campo para dentro? Isso. A carga 1 deve projetar um campo para fora. Por quê? Porque a carga 1 é uma carga positiva. Então nós vamos ter aqui o campo 1, que é produzido pela carga 1. Agora vejamos a carga 2. A carga 2, olha lá, ela é negativa, hein? Então, essa carga 2 vai projetar um campo aqui no ponto P? Vai. Como é o campo que ela vai projetar no ponto P? É um campo para fora ou é um campo para dentro? Exatamente. Como ela é uma carga negativa, ela projetará um campo para dentro. Então, aqui nós teremos o quê? Nós temos o campo elétrico 2. Meu amigo, eu queria que você lembrasse agora como é que funciona a ideia de soma vetorial. A soma vetorial funciona assim. Se você tem um campo 1 para lá e um campo 2 para cá, quem vem a ser a resultante? A resultante, você faz essa linhazinha pontilhada e a resultante será quem? Será a diagonal principal. Tá aqui o vetor campo elétrico. Vetor campo elétrico restante. Olha esse vetor campo elétrico. Diga para mim, qual é a direção dele? A direção dele é horizontal. Qual é o sentido dele? Qual é? O sentido dele é da esquerda para a direita. Vejamos agora o enunciado para a gente fazer a devida a resposta que nós temos direito de fazer, né? Aqui, olha lá, pergunta dele, qual é? A pergunta é a seguinte, olha bem, qual a direção e qual o sentido? Resposta, vou escrever aqui. Qual é a direção? A direção é horizontal. Direção horizontal. E qual é o sentido? Não esqueça que sentido é quem aponta, né? O sentido pode colocar para a direita. Sentido para a direita. Se quiser botar da esquerda para a direita, tudo bem. Para a direita tá bom demais, já está resolvido a nossa questão. E veja agora uma coisa, nós chegamos a ver nessa aula 3 o vetor campo elétrico. A ideia do campo elétrico, falamos o que? Do módulo dele, da direção e do sentido. E dizendo aquilo que eu falei, eu acho que umas 10 vezes, vai a 11ª vez, não tem problema não. O campo elétrico convencionou-se o quê? Que para cargas positivas ele deve ser saindo e cargas negativas é entrando em relação à carga. E a ideia do campo elétrico é exatamente ajudar a saber como é que funciona a força elétrica. Então, se o campo elétrico é para lá, de uma carga positiva, a força elétrica também é para lá. Então, a ideia do campo é exatamente para melhorar a maneira da gente ver como é que funciona a força elétrica. E com isso, encerramos a aula 3.